Fala pessoal, tudo certo? A gente vai para mais uma sub-região aqui do Nordeste, né? Eu fiz dois outros vídeos, um falando sobre a Zona da Mata, um outro vídeo sobre o Agreste, e hoje é a vez aí de falarmos sobre o Sertão Nordestino, tá? O Sertão Nordestino, pessoal, é mais uma das sub-regiões do Nordeste, né? Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que você assista, tá? A gente tem 4 sub-regiões no Nordeste, né? Saindo do litoral em direção ao interior, nós temos a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, tá? Cada sub-região dessa apresenta características bem específicas. Apesar de alguns locais ali, por exemplo, o Agreste ser uma zona de transição, eu tenho características tanto da Caatinga presente no Sertão, quanto da Mata Atlântica, né? Eu tenho características que são únicas ali dentro do nosso país no que se refere à região Nordeste, tá? Então, galera, seguindo com o que eu venho trazendo nos vídeos, o Sertão, tá? Ele é aí uma sub-região do Nordeste, tá? Sendo então localizado entre o Meio Norte e o Agreste. Então eu tenho lá a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Então, dentro da sua localização geográfica, o Sertão, então, ele se encontra entre o Meio Norte e o Agreste, dentro ali do Nordeste brasileiro, tá? Dá pra gente dizer que o Sertão é a maior das mesorregiões aí do Nordeste, então ele engloba, diga-se de passagem, a maioria das unidades federativas ali nordestinas, tá? O clima que nós temos ali dentro do Sertão é um clima semiárido, caracterizado basicamente pelos longos períodos de seca. É esse sertão que dá o estereótipo do Nordeste pobre e Nordeste da seca, tá? Só que a gente sabe que o Nordeste ele é muito rico, não só do ponto de vista biológico, do ponto de vista cultural, tá? Não é só esse estereótipo de pobreza que nós temos que levar em consideração quando falamos aí do Nordeste, tá? Então é um aspecto interessante a gente pensar do ponto de vista de análise do espaço e compreender ali cada uma das mesorregiões aí do Nordeste, tá? Então, o clima que nós temos é um clima semiárido, né? O tropical semiárido com características aí de grandes períodos de ausência de chuva, tá? Então é uma característica bem interessante, tá? Se nós temos ausência de chuva, os cursos de água geralmente são formados aí no sertão pelo que nós chamamos de rios temporários ou rios intermitentes. À exceção aí nós temos o Rio São Francisco, tá? Então, boa parte dos rios que nós vamos ter, e é especificamente nessa região do Brasil que nós vamos ter os rios intermitentes, né? Aqueles rios que em períodos onde você tem chuva, esses rios eles afloram, né, a superfície, nos grandes períodos de seca eles desaparecem, à exceção obviamente do São Francisco, que corta o Nordeste brasileiro e que é um rio perene, tá? A vegetação que nós temos aí no sertão é o que nós chamamos de caatinga, com 2 As, tá? A caatinga é aquela vegetação que você vê quando você pensa no sertanejo lá do sertão nordestino, com aquela roupa como se fosse uma couraça para proteger ali dos espinhos. Então é uma formação vegetal com característica ressequida, né? Então troncos e galhos retorcidos, espinhos nos lugares das folhas, raízes profundas. Então são aquela formação vegetal que nós vamos chamar aí de xerófilas, que são plantas extremamente adaptadas à ausência de água. Então a vegetação do sertão, ela também é uma vegetação bastante específica aqui dentro do nosso país. Dá pra gente dizer que a caatinga é o único bioma 100% brasileiro e ela está centralizada ali dentro do sertão nordestino, tá? Só que a gente tem que entender aí que apesar da vegetação ser adaptada, eu ter um clima semiárido, tá? Eu tenho que analisar outros aspectos, tá? Apesar do clima ser seco e da ausência de cursos d'água, algumas das regiões em alguns períodos, tá,
dentro ali do sertão, né, apresentam ali o que nós chamamos de terrenos, né, ou brejos, né, terrenos úmidos, ou o que nós chamamos aí de brejos. Tá? Essa umidade ela consegue favorecer aí, digamos assim, algumas espécies que vivem dentro dessa região. Tá? Então, graças a essa umidade, essas áreas elas configuram como os principais campos destinados à agricultura dentro da região ali do sertão nordestino. Tá? Temos um cultivo predominante ali de feijão e também da cana-de-açúcar, além aí de algumas áreas com plantio do milho. Então, o sertão nordestino, apesar de ter esta característica de um ambiente bastante seco, apresenta aí alguns locais com uma umidade relativa que favorece, inclusive, o desenvolvimento de práticas agrícolas, como o plantio do milho, da cana e também aí do feijão. Tá? O sertão ele é profundamente marcado também, né, pela questão da seca e da fome, o que costuma aí basicamente ser algo que é generalizado para todo o Nordeste. Então, quando você lembra do Nordeste, muitas pessoas associam já a pobreza extrema, associam a ausência de água, só que essa é uma característica desta mesorregião. Eu não tenho seca excessiva no meio norte, eu não tenho seca excessiva na zona da mata, eu tenho ali períodos de estiagem no agreste, mas esta questão da seca em si, ela é específica de algumas regiões ali dentro do sertão nordestino. Tá? Então, o que se tem aqui no nosso país? Se vende muito a imagem, digamos assim, de que os grandes índices de miséria na região se devem basicamente à questão ali ligada à seca. Né? No entanto, é preciso a gente desfazer alguns mitos que são colocados dentro desse contexto de sertão. Primeiro, né, que a gente tem que compreender, a seca ela não assola a maior parte da população do Nordeste. Como vocês viram, o Nordeste ele se divide em 4 sub-regiões, em 4 mesorregiões, né, Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Tá? Nós temos níveis de desenvolvimento, índices populacionais específicos para cada uma dessas sub-regiões. Tá? Então a gente tem que entender que a seca ela não está em todo o Nordeste, ela é algo isolado em algumas regiões ali dentro do Nordeste. Para vocês entenderem, né, os maiores índices populacionais eles vão se encontrar, por exemplo, na Zona da Mata, tá? Que está próxima do litoral e é uma região que recebe chuvas aí bem distribuídas aí, digamos assim, ao longo do ano. Tá? Segunda questão que se fala do sertão, que não é interessante a gente replicar, é o fato de que a fome e a miséria frequentemente mostradas em reportagens e em documentários, né, acabam sendo também resultado, né, da grande concentração fundiária aí, dentro desta região. O que não é algo específico, né, e que a gente pode usar aí como algo de comprovação, né, que realmente é a concentração fundiária que leva a maior parte dessa população à pobreza. Tá? Outra expressão que muito se utiliza quando se fala, né, é a famosa indústria da seca. Né? Esse termo se utiliza quando se quer aí designar, aí, por exemplo, a forma com que os grandes latifundiários da região, assim como os próprios políticos e os empresários, né, conseguem basicamente utilizar-se, né, de um sistema político corrupto para desviar aí dinheiro e acabam se utilizando da própria seca para desviar aí recursos públicos. Tá? Outra questão, né, que se utilizam também, essa indústria da seca, é que eles se utilizam do próprio status dentro de uma região muito pobre para adquirirem, por exemplo, empréstimos sob condições especiais, para garantirem votos da população, né, sob a promessa de acabar aí com a fome e com a miséria. A gente sabe que no Brasil a corrupção ela é algo que está em todo o território nacional e no sertão nordestino não é diferente. Né? Muitos políticos se utilizam da pobreza e da simplicidade dessa população para passarem aquela ideia de que vão ajudar esse povo, mas no final das contas não é isso que acontece, eles só querem mais um voto aí para a sua candidatura. Então é importante a gente compreender que o sertão nordestino, apesar de ele apresentar um clima extremamente seco, isso não é
algo que se distribui por toda essa mesorregião. Vale lembrar também que nós temos vegetações que são adaptadas a este clima, as chamadas xerófilas, que converteram as suas folhas em formato de agulha, em formato de espinho para não perder tanta água, transformaram as suas raízes em raízes mais profundas para pegar aí água em profundidades maiores do solo. Então é uma vegetação que se adaptou. Obviamente que a fauna também está adaptada ao sertão. E obviamente que a gente tem que entender que esse estereótipo que nós temos de que o Nordeste é totalmente pobre e totalmente seco é um estereótipo negativo que se dá por conta dessa mesorregião que é o sertão nordestino. Então é importante a gente compreender aí que não podemos generalizar ali o Nordeste como uma região de extrema aridez, uma vez que não é isso que acontece, tá? Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido, né, as principais características do sertão nordestino, tá? Até uma próxima aula. Valeu, falou!